Amém? Isaías, capítulo 36, apenas um versículo de número 4. A palavra de Deus nos diz assim: Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Eu quero convidar você a repetir a leitura apenas desta última parte, que é a pergunta de Rabsaque: que confiança é essa em que te estribas? Vamos juntos então? 1, 2, 3. Que confiança é essa em que te estribas? Amém? Assentai-vos, irmãos. O capítulo 36 e 37 dá-nos conta de uma investida do rei da Síria contra Judá, o reino do sul. O reino do norte já havia caído alguns anos antes. Esse texto, ele é replicado, digamos assim, está repetido com algumas inserções ou algumas omissões lá no livro de Reis, segundo Reis 18 e 19. Então, se você em casa tiver a oportunidade de ler, você vai ver que o texto se repete. E aí a gente vai ver que no reinado do norte reinava Oséias, o último rei de Israel, que caiu durante uma investida de Senaqueribe, como outros povos ali próximos caíram. E agora há uma investida sobre o reino do sul, sobre Judá. E essa investida sobre Judá é uma investida poderosa, é uma investida forte, mas havia um detalhe: havia uma diferença entre a situação do reino do norte, que caiu, e do reino do sul. A diferença é que Ezequias, conforme a gente lê lá, logo no capítulo 1, que profetizou Isaías no ano do rei, no ano dos reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E ainda que dos reis lá do norte não houvesse reis que fizessem o que era bom perante o Senhor, no reino do sul alguns reis fizeram isso. E um dos reis que fez isso foi o rei Ezequias. Ele fez o que era bom perante o Senhor. O texto aqui de 36 a 37 vai dizer que Ezequias temeu ao Senhor, e nisso Ezequias, ele foi um dos melhores reis de Israel. O texto nos dá conta que antes dele não houve igual, e depois dele também não haveria. Alguns comentaristas excluem desse antes dele não houve igual o rei Davi e o rei Salomão, mas você diz simplesmente antes dele, em relação à sua piedade, em relação à sua confiança em Deus, não houve rei igual. Ele fez algumas investidas, ele teve alguns sucessos militares, mas em dado momento ele fez aliança com o Egito, algo que foi condenado pelo próprio profeta Isaías. E quando o rei da Síria venceu o rei do Egito, aquela aliança que tinha sido feita, Ezequias ainda tentou amenizar a situação pagando tributo, dizendo: olha, tudo que me impuseres eu suportarei. Deu um cheque em branco, e realmente muito ouro, até parte do ouro do templo foi levado por Senaqueribe, o rei da Síria, mas não demorou muito tempo. Senaqueribe veio para invadir Judá. O texto nos dá conta que outras cidades fortificadas de Judá
já haviam sido tomadas. O relato de Senaqueribe diz 46 cidades. E agora ele está à porta da cidade, com um exército grande. Ainda que fosse apenas uma comitiva, digamos assim, comandada por esse Rabsaque. Talvez o exército estivesse em Tíbina, mas o fato é que ele chega às portas da cidade e manda dizer ao rei Ezequias: que confianças é essa em que te estribas? E eu li esse versículo, apenas esse versículo, irmãos, para que ele fique na nossa mente, essa resposta, ou melhor, essa pergunta afrontosa, às vezes vem contra a nossa vida, contra a vida daqueles que confiam em Deus, como pregamos no culto matutino, daqueles que confiam no Senhor. O Salmo 125, você deve estar lembrado: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, firme para sempre, como em derredor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à impiedade. Deus ele conta esses que se afastam com os ímpios, mas a oração final é paz sobre Israel. Que confiança é essa em que te estribas? Lembra do Salmo 42, quando o salmista começa assim: olha como anseia a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Até quando me irei e me verei perante a face do meu Deus? E isso que começa com uma demonstração de sede, de vontade, de beber, de se alimentar, de se dessedentar, de se absorver, se envolver em Deus. Ele, em dado momento, ele diz assim: porque está abatidas, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E quantas vezes a nossa alma se perturba dentro de nós, diante de dificuldades, de lutas, de ameaças, de afrontas, de escárnio contra a nossa fé, de zombaria. E o salmista diz: é isso assim, isso aqui, ó. Quando dizem: o teu Deus, onde está? E ele repete isso como um refrão lá no Salmo 42, algumas vezes: o teu Deus, onde estás? Foi uma afronta como essa que subiu também ao rei piedoso, ao rei bondoso, ao rei que havia feito o que era bom perante o Senhor, o rei Ezequias. Que confiança é essa em que você te estripa? Que confiança é essa? Que confiança é essa? E o mundo pode perguntar isso para você, você também. Seus vizinhos podem perguntar isso, seus parentes podem perguntar isso, talvez pessoas próximas, amigas, que te amam de coração, dada alguns flagelos sobrevindo sobre você, pode perguntar isso, como fez a mulher de Jó. Meu Deus, amaldiçoa-se teu Deus e morre. O teu Deus onde está? Que confiança é essa que você te estribas? Você anda com Deus, você vai para a igreja, você obedece os mandamentos, você entrega seu dízimo, a sua oferta, você honra pai e mãe para que se cumpra, pensando ali na promessa, só para que se multipliquem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E parece que a sua saúde começa a dizer que essa multiplicação de fato, de verdade, não parece acontecer não, embora você honre pai e mãe. O teu Deus onde está?
Que confiança é essa que você te estribas? Que confiança é essa? Quando aquele que faz menos do que você, aquele que se esforça menos do que você, é promovido na sua frente, tem chances maiores, tem um salário melhor. Teu Deus onde está? Que confiança é essa em que você te estribas? O texto vai responder isso. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais na fronta, antes de chegar na resposta que eu vejo clara, especialmente na oração do próprio rei Ezequias. Esse Rabsaque, quando ele chega aos portões, e aqui é bem especificado o lugar, junto às portas, a porta do lavadeiro, ele chega com uma comissão, uma comitiva do rei da Síria, na frente, e uma comitiva mandada por Ezequias chega também a eles. Estão aqui, entre os membros dessa comitiva, Eliaquim, o mordomo, Sebinar, o escrivão, e Joá, o cronista, oficiais de alto escalão do rei, e eles chegam ali no muro para ouvir o que o inimigo tem para dizer, que a embaixada inimiga tem para dizer. E aí ele diz assim: olha, que confiança é essa que te estribas? No Egito, esse bordão de cana, quem se apoia nele vai se quebrar, ou então vai furar a mão, porque o Egito às vezes abandonava os seus aliados. Aqui no caso Ezequias até mandou um exército, mas foi derrotado pelo rei da Síria. É no Egito que você te estribas? Aí ele chega a dizer assim: olha, é nos cavalos do Egito. E olha o que ele diz: vem para o meu senhor e eu vou te dar 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para montar. É nisso que você quer? Eu vou te dar, mas será que você tem cavaleiros? Se eu te der os instrumentos da guerra, você tem gente para montar? Você tem gente para usar, gente habilitada para fazer isso? Eu te dou. Seus conselhos, Ezequias, são conselhos vãos. Você confia no Senhor que você destruiu os altos, que Ezequias fez uma reforma religiosa, destruiu os altos, talvez criticado por muito do povo de Israel, supersticioso. Inclusive, ele destruiu a serpente de bronze, chamada Deustã. Serpente de bronze foi aquela que Moisés levantou no deserto, por ordem de Deus, para que o povo picado por serpentes, por víboras abrasadoras, quando diante da morte olhassem de algum lugar do acampamento para aquelas serpentes, fossem curados. Isso veio a ser símbolo da própria cruz erguida de Jesus, como é descrito no Novo Testamento, porque da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que olha para ele, seja salvo. Mas aquela serpente de bronze, ordenada a sua criação por Deus, havia se tornado fonte de idolatria. Algumas coisas boas às vezes se tornam fonte de idolatria. A igreja, o pastor, a Bíblia, a instituição, são todas coisas boas, mas ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. E como aquela serpente havia se transformado num símbolo de adoração, de desvio do povo, Ezequias, sem medo, cheio de autoridade de Deus, destruiu aquela serpente também. Fala: esse Deus que você confia? E já que é esse Deus que você confia, você pensa que eu não venho em nome dele, não? Eu estou vindo em nome do Senhor. Talvez tenha tirado isso de alguns profetas do norte que estavam lá cativos, ou ouvido dos próprios profetas em Judá, do próprio Isaías, porque a profecia corrente
dentro dos muros de Judá, de Jerusalém, era que esse povo inimigo seria como vara de Deus mesmo, ele. E ainda diz assim: olha, cadê os povos, os deuses das nações? Eles tinham deuses também, eles clamaram aos seus deuses, e os seus deuses não os livraram. Não te engane, Ezequias, não te iludas, Ezequias. Interessante é que lá em Reis, segundo Reis, ele fala assim: não deis ouvidos. E aqui ele fala: não te enganes. Às vezes a gente dá ouvido só para ser enganado, só para ser iludido, ludibriado. Não é o caso aqui, porque Ezequias de fato temia ao Senhor. Outro fator aqui que eu entendo como de ultraje, soberba por parte da Síria. Rabsaque, quando ele fala do rei da Síria, Senaqueribe, ele fala do sumo rei. Aí você pode observar no texto que quando ele fala de Ezequias, ele não fala o rei Ezequias em momento algum. Só se fala o rei Ezequias quando são os seus próprios oficiais relatando o caso ao profeta Isaías. Mas quando o Rabsaque está usando a palavra e fala de Ezequias, ele não fala o vosso rei, ele fala Ezequias, não te engane, Ezequias. Não traz. Diante disso, presta bem atenção o que acontece. Esses oficiais do rei falam assim para Rabsaque: olha, pedimos, não fale em judaico, não fale em hebraico, porque em hebraico o povo todo entende. Fale em aramaico, que nós entendemos, para que o povo não entenda, o povo que está sobre os muros, para que eles não entendam. Quer dizer, vamos dar uma apaziguada aqui. Você não precisa levar esse temor para dentro dos muros, o povo simples não precisa entender o que está acontecendo. Fala aqui em aramaico, que era uma língua oficial para os negócios. Fale em aramaico, para que o povo lá dentro não entenda. Sabe o que Rabsaque falou? Ele se levantou, encheu o pulmão e falou em alta voz, bradou para as muralhas de Jerusalém, dizendo assim: olha, acaso foi só a vocês que meu Senhor me enviou e não a todo o povo que está na muralha, para que eles saibam, para que eles que vão comer com vocês os próprios excrementos e beber da própria urina? E começou a gritar em alta voz, de maneira afrontosa, contra Israel e contra Deus. Não havia mais diplomacia, não tinha respeito, não tinha nada. Não espere diplomacia do inimigo, não espere respeito, não espere compaixão. Não é com o inimigo que a gente tem que fazer aliança. Da queda de Israel diz assim que eles caíram porque eles não temeram ao Senhor, porque eles não obedeceram ao Senhor. Nosso problema não é o rei da Síria, nosso problema não é o rei da Babilônia posteriormente para os judeus. O problema do povo de Deus não é o faraó do Egito. Nosso problema não é nenhuma potência hoje. Nosso problema não é o diabo, não são os demônios, não é o homem da iniquidade. Essa é a Bíblia, diz que Jesus vai destruir com um sopro da sua boca. Nosso problema é a desobediência a Deus. Nosso problema é afastamento do Senhor. Nosso problema, ele tem nome e nós sabemos muito bem qual é. Nosso problema é pecado. Nosso problema é transgredir a lei de Deus, é se afastar de Deus. Esse que é o nosso problema. Se nós estivermos firmes com o Senhor, nós estivermos unidos ao Senhor, se o povo de Deus estiver cheio do seu Espírito Santo, cheio de temor, de vida com Deus, de comunhão com Deus, em oração, em conhecimento da palavra, da aliança de Deus, nós não precisamos temer nada, nem o inimigo, absolutamente nada. Mas o povo está longe de Deus. Achou um rei que temia o Senhor.
Começou aqui com os seus oficiais. Quando eles ouviram isso, eles rasgaram suas vestes, eles cobriram, se vestiram de pano de saco, eles jogaram cinza sobre as suas cabeças e foram assim dar a notícia para o rei. Isso já era um sinal de consternação, de dizer: olha, só Deus para nos livrar, não tem jeito, não tem aliança, não tem acordo, não tem suborno, não tem tributo, não tem jeitinho, não tem transigência, não tem mais nada, é só o Senhor. E Ezequias ora e manda eles para o profeta Isaías. Isaías diz: olha, Isaías, eles não vão entrar nessa cidade. Eu vi a soberba deles, o orgulho deles, e olha que eles teriam o braço do Senhor mesmo, só que eles não foram por causa do orgulho, da soberba, da vaidade. Olha, eles não vão levantar tranqueira contra essa cidade, não vão fazer cerco contra essa cidade. Eu vou enviar um espírito, e eles vão fugir, eles vão sair daqui. Eu vou colocar um anzol no nariz deles, eu vou colocar um cabresto na boca deles, eu vou levar eles. E aí o oficial de Senaqueribe, Rabsaque, ele ouve, ele volta e vê que o seu rei está pelejando contra o Egito, se afasta dali, mas não se contentam e mandam uma carta. Alguns entendem que esse é o mesmo evento, mas tanto o primeiro e o segundo Reis, como aqui em Isaías, trata como duas situações, e é nessa direção que eu vou caminhar também, embora a mudança não traga nenhuma dificuldade no entendimento do texto. Aí mais longe, Senaqueribe manda uma carta afrontosa, uma carta que humilhava, uma carta que desprezava o povo de Israel, desprezava Deus. Olha, se no começo do dia não te engane Ezequias, na carta vem escrito: não te enganes o teu Deus. Aí sabe o que Ezequias faz? E a resposta, depois você procura no texto aí, a gente vai ver justamente na oração de Ezequias. Ezequias, ele vai ao templo, e ele estende a carta no templo. Ele nem chama o profeta mais, ele pega a carta, estende no templo, aqui: o Senhor, aqui ó, é contigo. Aqui Deus, lê aqui ó, o que escreveu o Senaqueribe ao teu respeito, contra o Senhor. E aí a gente vai dar, em que confiança é essa que você te estriba? É no Deus que é todo poderoso, em primeiro lugar. A confiança que eu tenho, a confiança que eu me estribo, a confiança na qual eu estou posto, é no Deus todo poderoso. Deus, tu és, ele diz, o Senhor dos exércitos. Deus, tu és o Altíssimo, o Senhor comanda todos os exércitos, seja do Egito, seja o faraó, seja a Síria com Senaqueribe, seja todos os exércitos. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor está acima dos querubins, o Senhor fez todas as coisas, o Senhor chamou a existência todas as coisas, o Senhor governa sobre todas as coisas. É verdade que eles destruíram os deuses das nações, sabe por quê? Porque deuses não eram feituras humanas, mas o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. Que se abalam os povos, que tremam os reinos. Nós confiaremos no Senhor, porque o nosso Deus não é Deus feito por mãos humanas. O nosso Deus não é invenção da nossa cabeça, não é um pensamento nosso, não é um sentimento, não é um pensamento positivo. É um Deus vivo, é um Deus real, é um Deus todo poderoso. Que confiança é essa em que te estribas? Nosso Deus é um Deus solícito, um Deus que atende. Solícito é isso, um Deus prestativo, um Deus que atende, um Deus que está perto, não está longe, é um Deus que ouve, é um Deus que vê,
E Ezequias disse: ouve, Senhor, vê essa afronta. E aí Deus manda o profeta Isaías falar com Ezequias: olha, eu ouvi, deixa comigo, eu vi, e eu ouvi. Em terceiro lugar, além de ser um Deus todo-poderoso, a minha confiança está em Deus todo-poderoso. A minha confiança, a confiança em que me estribo, em que me sustento, está num Deus presente, num Deus solícito, num Deus que atende, num Deus que não é indiferente. E a minha confiança está num Deus que manifesta a sua glória. Na oração dele: manifesta a tua glória, para que todos os povos da terra saibam que tu és Deus. E Deus é o Deus que mostra a sua glória. Deus é um Deus que mostrou a sua glória no Egito, mandando 10 pragas, matando todos os primogênitos do Egito. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que fez dividir as águas do rio Jordão, é o Deus que havia dado vitória para o seu povo, é o Deus de grandes milagres, e que posteriormente continuaria operando milagres, que fecharia a boca de leões, que faria com homens passassem por fornalha ardente e não se queimassem, nem os seus cabelos se chamuscassem. É o Deus que continua fazendo maravilhas entre nós, entre o seu povo. E aí Deus manifesta a sua glória. Uma única noite, Deus manda o seu anjo e fere 185.000 soldados assírios. Não era essa a quantidade do exército, eu não sei qual era a quantidade do exército, mas morreram 185.000. E o texto diz que os outros que acordaram fugiram, voltaram com o rei Senaqueribe para sua terra. Sentiram o peso, o agir, a intervenção do Senhor. 185.000. Lembra do Salmo 27? Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, quem temerei eu? Ainda que o exército se acampe contra mim, ainda que estoure contra a minha guerra, ainda assim não se atemorizará o meu coração. Deus, não a quantidade de exército que ele tinha, como eu disse já, o problema não era a Babilônia, não era a Síria, não era o Egito, não é Roma, não é nenhum poder de hoje. Deus, numa noite, fere 185.000 soldados assim. O restante foge. Sabe o que acontece depois? Acompanhe esse contraponto, esse paradoxo mesmo. Ezequias, ele vai ao templo adorar um Deus vivo. Voltando aos 3 pontos da resposta: o Deus em que confias, o Deus todo-poderoso, o Deus solícito, o Deus que manifesta a sua glória. Ele sai dali com a vitória. Senaqueribe vai lá adorar na casa do seu Deus, no Slot, depois que ele, da fuga, de voltar para a terra, após 185.000 soldados seus mortos, ele vai à casa do seu Deus. Aí sabe o que ele encontra na casa do seu Deus? Ele encontra traição, ele encontra morte. Ele vai adorar o seu Deus e 2 dos seus filhos o matam e fogem. Templo de outros deuses que não são deuses, o que se encontra é a morte. Na casa de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, nós temos livramento, nós temos bênção, nós encontramos a vida, nós encontramos o conforto. Que não temamos, irmãos, o inimigo que bate a porta, que espreita, e que com deboche diz: que confiança é essa que você tem? Porque ele não sabe, mas nós sabemos. Que não nos amedrontemos
e nem nos entristeçamos com as suas perguntas, porque eles não veem o teu Deus. Cadê o seu Deus? Onde está? Onde está o meu Deus? Você não sabe porque essas coisas, você povo ímpio, sem o Senhor, eles não sabem porque essas coisas o homem natural não pode entender, não podem compreender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas eu entendo, você entende, nosso Deus está bem perto, nosso Deus está no nosso coração, nosso Deus está acima de nós, nosso Deus acampa ao nosso redor, nosso Deus endireita os nossos caminhos, aplana as nossas veredas. Basta apenas uma palavra de Deus para o inimigo fugir, debandar, porque Deus não tem adversários. Não existe adversário para Deus, porque Deus é todo poderoso. Nada a temer, a não ser o Senhor. Seja o nosso lema. Que confiança é essa que te estribas? Fácil responder. O Deus todo poderoso, o seu Filho, em Jesus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Não há solidão, não estou sozinho, não estou abandonado, desamparado, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele, Jesus, é o resplendor da glória, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A nossa confiança está nele. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai, eis-nos aqui teus filhos. Pai, como no passado houve afronta, muitas vezes somos afrontados hoje também. Às vezes por pessoas, ainda que inconscientemente, às vezes por outras, literalmente usadas pelo inimigo, às vezes por circunstâncias que abalam, estremecem a nossa fé, por causa da nossa pequenez. Pai, e pergunta: teu Deus onde está? Como o salmista, nós derramamos a nossa alma diante de Ti, e às vezes brigamos conosco mesmo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Porque nós sabemos, ó Deus, que pela grandeza do Senhor, pelo poder do Senhor, não era para haver nenhum temor, não era para haver nenhum abalo, não era para haver nenhum desânimo, porque nós sabemos que Tu és Deus todo poderoso, porque nós sabemos que o Senhor não falha, porque nós sabemos que o Senhor não desampara os seus, porque nós sabemos que somos guardados, amparados debaixo das Tuas mãos, e das Tuas mãos ninguém poderá nos arrebatar. Mas a nossa falta de fé, ó Deus, faz com que, quando perguntam que confiança é essa, nós pedimos: fale mais baixo para que ninguém ouça. Nós tememos, ó Deus, o povo, tememos o mundo, Deus, mas nessa noite, Pai, nós queremos pegar essa questão como Ezequias, em pano de saco, em cinza, em temor, em oração, chegou à tua casa levando aquela carta e apresentou diante do Senhor, disse: Deus, é com o Senhor. Nós queremos pegar agora os nossos problemas, seja enfermidade, seja problema financeiro, desemprego, qualquer tipo de abatimento da fé, qualquer tipo de problema familiar, qualquer desânimo, e diante do Senhor dizer aqui: ó Deus, é contigo,
Não sou eu que sou afrontado porque eu não sou ninguém. Não sou eu que sou afrontado porque sou pó e cinza. Mas é o Senhor Deus que enche os céus e a terra. É o Senhor Deus que nos chamou, que nos comissionou, que nos encheu do seu Espírito. Somos templo do teu Espírito. É com o Senhor, Deus. Manda a tua intervenção, manda a tua provisão, manda o anjo do Senhor agir, para que nós vejamos, ó Deus, o teu milagre. Queremos glorificar o teu nome e continuar dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E que os povos vejam e também digam que não há Deus além de ti. Que aquele que está lá fora, no meio do pecado, possa ver que só em Jesus Cristo há salvação, e possa render-se e ser também alcançado por esta maravilhosa graça. Faz isso, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. E que o Senhor os abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a luz do seu rosto e vos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito sejam convosco, irmãos, e convosco permaneçam hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.